vamos ver conceitos importantíssimos para que você tenha autonomia na resolução das atividades do seu caderno 3. Hoje vamos ver atividades 71 e 72. Vamos lá? Que a aula hoje será uma viagem. Então, hoje nós vamos ver o gênero textual guia ou roteiro de viagem, né? Aqui a professora trouxe um que fala de Santiago, no Chile. O que esse guia e roteiro de viagem, ele tem de importante, esse gênero textual? Quando a gente chega em um lugar desconhecido, que a gente vai fazer uma viagem, a gente nunca esteve, eles vão nos ajudar a tomar as decisões sobre os passeios locais a conhecer e até sobre a cultura local, tá? Então, ele sempre tem uma linguagem informativa, apelativa. Olha lá como eles falam, os 7 melhores passeios. Você fica tentado, é uma apelação para que você faça esses passeios. Uso de muitos adjetivos, os melhores, né? Então ele está caracterizando a palavra passeio, sempre vai caracterizar o magnífico, estupendo, maravilhoso, tá? E a linguagem verbal e não verbal, ele sempre traz uma imagem relacionada ao local onde esse guia ou roteiro está direcionando o viajante, o turista, ok? Vamos lá? Outro gênero textual que nós encontramos quando vamos viajar é o folheto informativo. Geralmente nos aeroportos nós recebemos vários folhetos informativos sobre várias ações interessantes. Esse aqui está falando das máscaras, né? Quem vai viajar, que tipo de máscara você pode ou não usar. Então a gente está vendo ali que o Face Shields não pode, somente ele, só acompanhado de uma máscara. É uma máscara que tenha liberação pela Anvisa, tem a certificação, né? Bandana, que é aquele tecido que a gente amarra, também não pode. Máscara de tecido também não pode, só se ela for vinculada a um outro tipo de máscara, tá? Aquelas máscaras transparentes de acrílico também não pode. E nem a máscara com válvula, ok? São tipos de máscara que a gente não pode usar quando nós vamos realizar uma viagem aérea. Então tem essas regras para proteção de todos. Então, esse gênero textual, ele busca informar sobre algo. Ele tem um título chamativo lá, vai viajar com essas máscaras, não pode embarcar. Então, você já fica atento à informação, né? E ele busca influenciar um comportamento, ou seja, que você nem leve aquelas máscaras, né? Que você compreenda que elas não são eficazes e eficientes nesse momento que é a viagem aérea, ok? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as viagens na América do Sul, né? O que é a América do Sul? Nós vimos o Chile, nós aqui estamos no Brasil. A América do Sul, ela faz parte do continente americano, nós temos 6 continentes. O continente americano, ele se subdivide em América do Norte, América Central e América do Sul. Nós somos da América do Sul. O Chile também faz parte da América do Sul. São 20 países que compõem essa parte do continente americano. E tem suas características, suas belezas. E vocês percebem que existem países da América do Sul que se encontram, que se limitam com o nosso país e outros não. Outro aspecto muito interessante é que nós temos 2 oceanos banhando a América do Sul. O Oceano Atlântico, tá? Que banha essa parte aqui onde a gente tem a costa brasileira, e a gente tem o Pacífico, que ele vai ali banhar a costa, por exemplo, do Chile. Muito interessante, né? Vamos lá? E outro aspecto muito interessante quando nós vamos viajar é conhecer a moeda do local, porque os valores das moedas, do dinheiro local, ele é diferente. E aí a gente tem que fazer conversões, porque se a gente não converter, a gente acaba pagando a mais, né? A gente não se organiza. Então aqui a gente tem o peso chileno. Ele equivale a 90 centavos brasileiros, sim, tá? Um peso chileno, ele vale menos que R$1 do Brasil. Então como que a gente vai fazer essa conversão? Por exemplo, eu sei que um peso chileno, ele tem lá, ele vale 90 centavos. Eu quero saber se eu comprar 12 pesos, né, quantos reais eu vou pagar por 12 pesos? E aí a gente vai fazer a multiplicação. Prof, mas é tão difícil fazer multiplicação com número com vírgula. Não é não. Sabe por quê? Quando você vai fazer a multiplicação, você vai fazer ela convencionalmente. E depois você vai contar as casas decimais e acrescentar a vírgula. E você não vai errar.
Vamos lá? Olha só. Vamos começar a multiplicação. A multiplicação, ela vai começar sempre pela unidade. Tá vendo meu sinal de multiplicação? Eu gosto sempre de colocar adição, subtração e multiplicação do lado contrário do que convencionalmente se coloca, porque aí eu nunca esqueço de onde eu vou começar a minha conta. Então, eu vou começar lá pela unidade. Eu tenho 0 na unidade e vou multiplicar por 2. Se eu não tenho nada e multiplico por 2, eu continuo não tendo nada. Então, eu tenho 0. Depois eu vou multiplicar o 9. Eu tenho 9 e vou multiplicar por 2, eu vou ter 18. O 18 ele não vai ficar ali naquela casa da dezena. Ele precisa ir 1. Não tem como um algarismo, né, que quantificado seja maior do que um grupo de 10 permanecer ali. Então, aquele que era um 1zinho, né, que ia ultrapassar, eu fui. E aí eu multipliquei o 0 novamente por 2, e deu nada, mas aí eu somei o 1 que foi. E aí ele desceu, deu 180, ok? Agora vamos multiplicar pela casa da dezena. O 1 está na casa da dezena, então eu multiplico todo o numeral novamente. Então, ó, eu tenho nada, multiplico por 1, nada. Eu tenho 9, multiplico por 1, ele mesmo. E de novo, eu tenho nada, multiplico por 1, eu não vou ter nada, né? E aí, qual é a segunda parte que eu vou fazer da minha multiplicação? Eu vou somar. Então, eu tenho lá, na minha casa da unidade, eu só tenho 0. Vocês percebem que o outro 0, o 0 do 0,90 ali, ele não está na casa da unidade? Por quê? Ele foi multiplicado por um grupo de 10, por uma dezena. Então, nenhum número multiplicado por uma dezena, ele vai ocupar uma casa lá da unidade, ok? Então, vamos lá. Eu tenho 0, mais nada, 0. Eu tenho 8, mais nada, 8. Eu tenho 1, mais 9, 10. O que eu faço? Eu já sei que não pode ter um grupo de 10 ali. Fácil. Eu desço o que está relacionado à unidade e subo o 1. E aí eu vou somar. 1 mais 0, 1. Eu tenho 1080? Eu tenho o quê? Eu não sei. Ah, mas agora é a hora. Eu vou contar as casas decimais para usar a minha vírgula. Olha lá o 90, né? 90 centavos. Ele tem 2 casas decimais depois da vírgula. Então, eu conto 2 casas decimais no meu numeral, que eu achei, que no caso a gente pode ler como 1080, que não é, e coloco a minha vírgula. Ó, que legal! Eu tenho R$10,80, ok? Então, se eu for comprar, né, 12 pesos, vou trocar o meu dinheiro, meu real, por 12 pesos, eu vou pagar R$10,80. Ou seja, continua valendo menos de R$1 o peso chileno. Você pode fazer isso com várias moedas. Não se assuste, porque moedas como o dólar, por exemplo, ele é bem superior à nossa moeda, que é o real. Faça essa atividade, faça uma tabelinha, converta. Quando você for viajar, você vai precisar desse conhecimento prático. Vamos lá? Agora, falando de viagens aéreas, de aeroportos, eu trouxe para vocês a imagem do 14 bis. Vocês sabiam que o primeiro avião tripulado foi construído, pensado e pilotado por um brasileiro? Sim, Santos Dumont, em 1906, fez o primeiro voo aéreo com um avião, que é um transporte, né, um meio de transporte aéreo. É claro que hoje esse meio de transporte evoluiu muito, mas olha que honra, né? Um brasileiro construir essa tecnologia. Lembrando que ele pilotou o primeiro avião, tá? Existem os irmãos Wright que fizeram o primeiro voo, mas o avião deles não era um avião com essa lógica mecânica de se sustentar. Ele era lançado. Então, o primeiro avião é nosso, sim. Foi Santos Dumont. Olha que coisa legal, que informação maravilhosa. E agora nós vamos continuar falando dos países, né, dos nomes dos países da América Latina para refletir sobre um conceito novo, que nem é tão novo assim, mas a gente esquece às vezes e confunde, os encontros consonantais. Prof, o que é isso? Os encontros consonantais são o encontro das consoantes, tá? Na mesma palavra. E esses encontros consonantais, essas consoantes, elas podem permanecer juntas, como é o caso de Brasil, né? E elas podem ficar separadas, como é o caso da Argentina. E o Chile? É encontro consonantal? Matou a charada? Não. O Chile, na palavra Chile, nós temos ali 2 letras, o C e o H, que
formulam um dígrafo. Por quê, professora? Porque em Brasil eu sinto o som do B e o som do R. Em Chile, não. São duas letras, o C e o H, que fazem um único som, no caso o som do X. Então, quando duas letras têm um único som, nós não temos encontros consonantais, nós temos dígrafos. Fica a dica, tá bom? E agora chegamos na melhor hora, a hora que você vai viajar na escrita, a hora do autor. Na atividade 71, você vai fazer um roteiro de viagem. Você vai pensar num lugar muito legal da cidade onde você mora, se você mora em Angra ou se você mora em Paraty, tá bom? Ou uma cidade que você já morou, e você vai construir esse roteiro de viagem. Pensem para quem você está construindo. No caso, você está construindo para pessoas que não conhecem a sua cidade, vocês vão dar dicas, ok? A linguagem que você vai utilizar tem que ser uma linguagem bem clara e objetiva. A sua unidade estrutural, nesse caso, a sugestão é que você faça em tópicos e faça a revisão da sua escrita. Com certeza esse texto vai ser bem fácil, porque a nossa região é rica em belezas. E na atividade 72, você vai fazer um texto diferente, um relato de viagem. Nesse relato de viagem, você vai fazer uma narrativa, você vai contar uma viagem que você tenha realizado. Então pense, para quem você está contando, para quem você está escrevendo esse texto, tá? A unidade estrutural, geralmente, a narrativa ela vai ter um título, ela vai ser organizada em parágrafos, né? E a unidade temática são as viagens. Eu tenho certeza que você vai arrasar. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!